Bom dia, João Vitor. Bom dia, Vitória. Bom dia, Tainá. Bom dia, Caxambu. Vitória Dionísio. Nicole, bom dia. Podemos começar a nossa aula, então? Estão me ouvindo, né? Tá tudo certinho. É isso? Tá? Antes de encaminhar, então, a proposta da semana, certo? Que vai ser uma proposta fora do livro, que eu vou postar no grupo aí para vocês. Eu gostaria, né, de fazer uma coisa meio doida, mas depois vocês vão entender, assim, né? Nós vamos dar um pulo no nosso livro e nós vamos lá para a página 239, certo? Livro de redação, então, lá, página 239, ok? Vamos falar, então, um pouquinho hoje... Vamos falar um pouquinho hoje da questão da introdução, certo? Aí, você sabe que quando a gente faz uma boa introdução ao texto, a gente tem um meio caminho andado, né? Porque lá na introdução, o que a gente faz? A gente apresenta um roteiro do que vai ser o texto e depois a gente vai só buscando aquelas ideias ali, né? E desenvolvendo o texto ao longo do desenvolvimento, ok? Certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Quais são os elementos que a introdução tem que ter? Ela tem que ter o tema, não o assunto, o tema, né? Porque nós sabemos que qual é a diferença do assunto para o tema, nós já vimos isso. O assunto ele é mais genérico, né? Por exemplo, adolescência. E o tema ele é mais específico, certo? Vamos supor, doenças psicológicas entre os adolescentes. Então, o assunto adolescência e o tema mais específico, as doenças psicológicas dessa faixa etária, ok? Então, ela tem que ter um tema, ela tem que ter a tese, Claro que quando a gente vai formular a tese, a gente vai citar o tema, não é? Certo? O que nós vamos fazer, então, na tese? Nós vamos problematizar o tema e vamos tomar uma posição, um ponto de vista a respeito daquele tema ali, ok? Tá? Certo? A introdução, e ela pode ter também, não é? As delimitações, certo? O que são essas delimitações aqui? É a citação dos argumentos base que eu vou usar para comprovar minha tese, certo? Eu não vou desenvolver esses argumentos base aqui, eu simplesmente vou citá-los. E aí depois, não é? Lá no desenvolvimento eu puxo um e desenvolvo, explico, e puxo o outro, desenvolvo, explico. Tá bem? Certo? Esses argumentos aqui, eles não são obrigatórios aqui de aparecerem aqui na introdução. Não são obrigatórios. O que tem que aparecer obrigatoriamente na introdução é o tema e a tese, ok? Certo? E ali na página 259, nós temos vários tipos de introdução ali, certo? Da onde eles tiram esses tipos de introdução? Porque se a gente pegar, por exemplo, esse material aqui, se a gente pegar o material do SAS, se a gente pegar o material da FTD, se a gente pegar qualquer material de redação, eles vão citar tipos de introdução. Esses tipos de introdução que nós temos aqui, certo? Da onde eles tiram isso? Da onde eles vão tirar esses tipos de introdução? Eles tiram de uma obra chamada Comunicação em Prosa Moderna, pena que eu não estou com ela aqui perto, né? Senão depois eu mostraria para vocês. Uma obra chamada Comunicação em Prosa Moderna, escrita por um teórico chamado Othon Garcia, certo? Othon Garcia. Essa obra ela foi escrita na década de 60, certo? Esse Othon Garcia, ele não era um professor de português, ele não era um professor de redação, ele era um advogado, certo? Ele era meio autodidata, assim, e ele lançou, não é, um livro chamado Comunicação em Prosa Moderna, tá? Ele mesmo pesquisou, certo? Ele foi lá nos filósofos gregos, os teóricos lá,
pesquisou formas de argumentar, pesquisou formas de construir um texto, certo? E fez essa obra. Então, então a gente pode dizer que esse cara aqui é o papa da redação que nós temos no Brasil, tá bem? E todos esses materiais, tudo que é livro moderno de redação, livro da contemporaneidade, né, ele cita, não é, o Otton Garcia, tá? Então, lá no livro dele, Comunicação em Prosa Moderna, o Otton Garcia, ele vai apresentar uns 36 tipos de introdução, tá? Depois vou pegar o meu livro, consultar, e depois eu digo para vocês quantos tipos exatamente ele apresenta ali, quantos tipos de introdução ele apresenta ali, certo? Mas são em torno de 30, tá? Tipos de introdução, certo? Desses tipos de introdução, os livros, né, didáticos de redação que nós temos, como eu falei para vocês, eles selecionam 6, 7, 8, sim, né, tipos, né, que são formas que nós temos de introduzir o texto dissertativo. Então, o que eu proponho a vocês? Eu vou citar os tipos de introdução, vocês acompanhem ali no livro comigo, na página 239, tá? Ali do livro. E aí, a cada redação que vocês forem fazendo, vocês vão treinando um desses tipos de introdução aí, ok? Vocês já vêm fazendo isso sem se dar conta, muito se dar conta, assim. Mas agora vamos fazer consciente, nos dando conta, certo? Do que a gente está fazendo. Porque se vocês tiverem, né, dominarem umas 3, 4 fórmulas de introduzir um texto, certo? Aí depois a gente faz um esquema para cada um, assim, 3 ou 4 fórmulas de introduzir um texto, lá na hora vocês conseguem introduzir qualquer tema. Vocês conseguem fazer uma ótima introdução, certo? Sobre qualquer tema que aparecer. Então, o que eu aconselho vocês, o que eu gostaria que vocês fizessem, era justamente isso, né? É vocês justamente assim, ó, treinarem esses tipos de introdução, certo? Para vocês terem essa segurança lá na hora, ok? Tá? Eu apertei no chat aqui agora. Ah, sim, agora tá. Agora apareceu aqui. Tá, muito bem. Tá? Qualquer duvidazinha aqui, Iago, Rita, Gianluca, qualquer dúvidas e Bárbara, qualquer duvidazinha, vocês vão colocando aqui que a gente vai tirando para vocês, ok? Esclarecendo vocês, tá? Então ali, ó. Ali o livro começa dizendo, né, a função da introdução, certo? Bom, isso aí vocês já estão carecas de saber, mas a gente dá uma revisada aqui, né? Funções da introdução. Deve-se partir de um importante pressuposto para que a introdução seja bem realizada. O leitor não sabe nada a respeito do que será dito. Considere que ele sequer viu o tema e não sabe qual é o assunto. Logo, o leitor precisará ser contextualizado para que se situe em relação ao que será dito, né? Por exemplo, assim, ó, a introdução, né, ela precisa apresentar para o leitor um esboço do que ele vai ler, um pequeno esboço do que ele vai ler. Por exemplo, a gente está lendo aí um texto na internet, né, sobre essa questão aí do coronavírus, sei lá, que é só está se escrevendo atualmente, basicamente, né? Então, por exemplo, assim, eu não tenho tempo de estar lendo tudo que eu gostaria, né? Então, o que eu faço, certo? Eu abro o texto, eu pego o texto, leio o primeiro parágrafo e naquele parágrafo ali vai ser apresentado o tema, vai ser apresentado o assunto e mais ou menos a abordagem que eles vão dar naquele assunto ali. E aí eu vejo, né, devido à minha falta de tempo, se eu vou ter tempo de ler aquilo, se aquilo realmente me interessa. Se me interessa, eu continuo lendo, né? E se não me interessa, eu já aborto aquela leitura ali, eu já passo para outra coisa, certo? Então, por exemplo, assim, a gente não pode trair o leitor na introdução, a gente não pode, né, dizer para ele que a gente vai tratar sobre um determinado tema dentro de uma determinada abordagem e depois abandonar aquele projeto ali, ok? Porque a introdução ela só serve para isso, para apresentar o assunto, e aí ela tem que ser muito bem feita para seduzir o leitor, para fazer com que o leitor tenha vontade
de continuar a leitura do texto. Porque você sabe que a primeira impressão que a gente tem das coisas é a que fica. Então, se o leitor leu aquele parágrafo, ele está bem construído, né? ele ficou motivado para ir adiante, ele vai ler o resto do teu texto com outro olhar, certo? E aí, mesmo que tenha alguns deslizes lá pelo desenvolvimento, ele vai estar com aquela tomado daquela primeira impressão ali da introdução e ele pode ser até mais generoso com vocês. O contrário não acontece. Eu pego muitos textos, né? Ontem eu corrigi mais de 50 redações aqui, né? Eu pego, por exemplo, é muito difícil assim o inverso. Quando eu pego uma introdução horrorosa, certo? E aí depois o texto está bom, mas eu já fiquei condicionado, meu olhar já ficou condicionado para aquela introdução mal feita. E isso, como eu estava dizendo para vocês, acontece muito, tá? Tem alunos assim que parece um carro, sabe? Um carro assim que tu dá a partida, ele tem que aquecer um pouco assim, certo? Então tem alunos que fazem uma introdução sofrível assim, e aí a partir do desenvolvimento o texto melhora, certo? Parece que ele estava se aquecendo ali, sabe? E aí no desenvolvimento o texto começa a melhorar, tá? Esse efeito é negativo, certo? É melhor que aconteça o inverso, então, tá bem? Bom, veja a seguir um exemplo de parte de uma introdução de dissertação sobre o tema Enem, o trabalho infantil na realidade brasileira, que cumpre a função descrita anteriormente. Em meio aos inúmeros casos de menores envolvidos em atividades laborais por todo o território brasileiro, né? Então já citou o assunto aqui, o tema, perdão, e devido à baixa eficácia das medidas que visam a eliminar esse problema de nossa sociedade, discutir a questão do trabalho infantil em nosso país é de extrema relevância, tá? Bom, eu não sei se vocês observam aqui, né? Tem um problema essa introdução aqui do livro, né? Essa introdução aqui, ela é feita em apenas um período. Um período. A gente não sabe se ele transcreveu só parte da introdução aqui ou se ele escreveu a introdução inteira, mas essa introdução deveria ter um período só. Ele apresentou o assunto aqui. Ele poderia fazer mais um período apresentando as delimitações, apresentando, né, os dois argumentos base que temos aí, né? Sei lá, apontando, por exemplo, que ele iria discutir ao longo do texto as causas desse problema e as consequências desse problema, ou, não é, apontando que ele iria abordar as causas desse problema e propor soluções, ok? Bom, ali diz assim, direcionar a discussão. Além, ó, ele vai fazer isso ali embaixo, ó, ele fragmentou a introdução em duas, ó. Além de reconhecer o tema, é importante que o leitor saiba qual será o viés elaborado na discussão. Portanto, deve ser sugerida uma abordagem, um recorte sobre o assunto, indicando já na introdução qual aspecto será o foco da argumentação desenvolvida. Leia o período a seguir, que também é parte do exemplo da introdução mencionada no item anterior, né? Então, claro, ele vai colocar um ponto ali, né, no período anterior, e na mesma linha ele vai agora direcionar a discussão, ó, enfocando o tema, ok? Para além de diagnosticar a presença do problema, no entanto, é preciso analisar as causas, tá aí a primeira delimitação, e reconhecer suas consequências negativas, tá? Então, agora o projeto de texto está pronto, né? Por quê? Ele já direcionou a discussão ali, ele colocou, não é, o assunto, o tema, ele colocou a tese, ele problematizou esse tema aí, e ele já apontou as delimitações que ele vai trabalhar, né? As causas e as consequências. Então, agora é barbada, né? No desenvolvimento 1, ele puxa ali, né, e fala das causas, certo? No desenvolvimento 2, ele puxa a segunda delimitação e vai falar das consequências, e depois ele vai fechar com a proposta de intervenção. Tá? Bom, a introdução, então, né, ela tem, não é, essa função, direcionar a discussão e apresentar a tese. Apresentar a tese. Quando você defende um ponto de vista em um texto argumentativo, deve apresentar a tese, ou seja, explicitar qual é o seu posicionamento sobre o assunto e a justificativa para essa tomada de oposição, certo?
Tem alunos que perguntam assim, eu não posso fazer uma contextualização na introdução, não é? E me posicionar, né, ao longo do desenvolvimento e até na conclusão, certo? Olha, é muito difícil a gente fazer um texto e se posicionar só na conclusão, certo? Porque o texto dissertativo, ele parte da tese, ele começa com uma tese, ele começa com um posicionamento, certo? Então, isso não é conveniente. Eu gosto que os alunos coloquem a tese já lá na introdução, certo? Principalmente na redação do Enem, tá? Que o corretor tem trocentas para corrigir durante o ano, então o que ele vai fazer? Qual é a primeira coisa que o corretor vai fazer? Primeiro, ele vai ver se o texto tem um limite de linhas. Segundo, não é? O corretor vai ver se o candidato não fugiu do tema. E terceiro, ele vai ver se aquele texto é uma dissertação. E aí, para saber se o texto é uma dissertação, ele tem que encontrar naquele texto ali os 3 elementos do texto dissertativo, né? Que é a tese, a comprovação da tese e a reafirmação da tese, ok? Certo? Então, se a tese está lá na introdução, isso já facilita a vida do avaliador, ele não vai precisar ficar procurando a tese ao longo do texto, tá bem? Certo? Então, diz ali, ó, os argumentos desenvolvidos nos parágrafos seguintes sempre se basearão na tese que você está defendendo. Agora, observe como essa função foi cumprida no último período da introdução, já parcialmente desenvolvida nos itens anteriores. Afinal, por se tratar de uma questão que afasta as crianças das ocupações compatíveis com essa fase da vida, como as brincadeiras e os estudos, o trabalho infantil deve ser entendido como um mal, né? No momento que ele botou que é um mal, ele é contra o trabalho infantil, obviamente, a ser combatido, uma vez que impede o pleno desenvolvimento daqueles que, no futuro, serão responsáveis por construir um Brasil melhor para todos. Ok? Certo? Então, vocês observem o seguinte, né? Essa introdução aqui, na verdade, ele fragmentou em 3, né? Ele colocou ali, não é? No primeiro box azulzinho ali, ele colocou o tema, apresentou o tema. No segundo box azulzinho, ele direcionou a discussão, certo? E no terceiro box, então, ele colocou a tese, ok? Certo? Então, essa introdução aí ficou com 3 períodos, ok? Bom, aí nós temos aqui, ó, nós temos na página 240 agora estratégias diferenciais. O que são estratégias diferenciais? São esses tipos de introdução, não é? Que foram, né, compilados, digamos assim, pelo Othon Garcia nesse livro que eu falei para vocês. Então, vamos ver quais são os tipos de introdução que ele separou aqui, né? Então, ele coloca assim, ó, introdução com citação de argumentos. Com citação de argumentos. E foi mais ou menos, não é? O que ele fez aí nessa introdução que a gente acabou de ler, né? Porque ele disse, por exemplo, um dos argumentos que eu me lembro que ele colocou ali foi justamente, né, que o trabalho infantil afasta as crianças das brincadeiras e das escolas, né? Tá? Então, ele já citou um argumento, e aí no desenvolvimento ele vai explicar esse argumento aí, tá bem? Então, diz ali, ó, introdução com citação de argumentos. Vamos acompanhar ali no livrinho. Trata-se da forma de introdução mais básica que existe, por isso também é conhecida como tradicional. Nela, além das funções já apontadas, faz-se a menção às ideias que serão apresentadas ao longo do texto, por meio de palavras-chave ou de conceituações genéricas. Exemplo, o tema ali, ó, é necessário limitar o número de filhos das famílias pobres? Vamos ver ali. Então, ele vai, essa introdução, vamos ver, para ser boa, ela tem que ter o assunto, ela tem que ter o tema, ela tem que ter a tese e ela vai ter que ter a citação dos argumentos ali. Vamos ver se isso acontece? Em uma estrutura social tal qual a brasileira, a adoção do controle da natalidade faz-se necessária, faz-se além de recomendável, indispensável. Então, está aí a tese. Ó. Ele é a favor que se limite o número de filhos das famílias pobres. Considerando-se o elevado custo de vida dos padrões atuais, ó, argumento 1, citando o argumento 1, e a falta de apoio da assistência por parte dos órgãos governamentais de saúde e educação,
Argumento 2, que ele vai usar para comprovar a tese, torna-se muito difícil proporcionar a uma criança ferramentas de que precisa para se desenvolver de forma saudável e digna, tá? Certo? Então, vejam que ele citou o assunto, né, o tema, ele formulou a tese, ele disse que ele é a favor do controle da natalidade e ele usou os 2 argumentos básicos aí, não é? Certo? Que é o elevado custo de vida e a falta de apoio do governo, ok? Certo? Bom, aí nós temos aqui, ó, introdução com base histórica. Introdução com base histórica, tá? Bom, essa introdução, você sabe, né? Ela consiste em a gente citar, não é, um fato, um momento da história que esteja relacionado àquele tema ali, ok? Então, diz ali, ó, esse modelo vale-se de uma característica interdisciplinar. Esse modelo é bem interessante, porque aí, né, fazendo esse tipo de introdução, você já começa a colocar um repertório de vocês, que ali, não é, na proposta diz, né, que utilize conhecimentos, né, da sua vida, né, da sua experiência pessoal ou de outras disciplinas, certo? Tá? E aí nós vamos aqui, não é, levantar a nota na competência 2. Quanto mais repertório, quanto mais diferentes forem os repertórios que nós utilizarmos, mais variados, maior a nossa nota naquela competência, tá? Certo? E serve para dar mais força ao que será dito. A busca das raízes ou dos vínculos que alguns temas possuem com o passado pode auxiliar na compreensão de sua formação e dos desafios que eles mobilizam. Nesses casos, o auxílio da história para o desenvolvimento da reflexão sobre o tema pode ser uma ótima saída. Uma coisa que eu quero dizer para vocês, não é pelo fato de que eu citei, né, um fato histórico na introdução, que eu comecei a introdução com enfoque histórico, eu vá precisar manter esse enfoque histórico até o fim. Não. Aquilo ali ele foi só uma estratégia para eu apresentar o assunto, ok? Muito bem. O tema, então, qual é a importância do voto na sociedade brasileira? Putz, aí dá para fazer, não é, um recorte histórico maravilhoso aí, certo? Dizendo, não é, que o voto, né, ele até uma certa época ele abrangia só uma classe social, certo? Então, enfim, podemos fazer várias abordagens aqui. Passados cerca de 25 anos do término dos governos militares no Brasil, percebe-se hoje um completo desinteresse de parte da população no que tange às questões políticas nacionais. Então, ele já usou aí, né, como argumento histórico aí, a ditadura. Isso é um grave problema, já que o voto é uma das principais formas de mudança de panoramas negativos em uma sociedade e não vem sendo bem utilizado. Então, não sei se vocês já observaram aí, certo? Que ele já problematizou o assunto. No momento que ele disse que há um desinteresse da população pelo voto, ele já problematizou o assunto, certo? E no momento que ele disse que isso é um grave problema, ele já colocou a tese dele ali, ele já está se posicionando, tá? Então, de novo, ó, isso é um grave problema, já que o voto é uma das principais formas de mudança de panoramas negativos em uma sociedade e não vem sendo bem utilizado, tá? Certo? Está aí a problematização dele. Dessa forma, é necessário buscar reverter tal quadro, já que temos o poder e o dever de eleger novos representantes em eleições periódicas, ainda que isso possa não parecer tão relevante em razão do quadro de corrupção e mentiras que há tempos parece perdurar no poder do Brasil. Tá bem? Então, vocês vejam ali que ele usou como argumento histórico. Gente, a história é muito rica, né? Todo e qualquer tema que a gente tem, a gente sempre encontra, certo? Um argumento histórico, não é? Por exemplo, naquele tema do trabalho infantil que nós vimos anteriormente, nós podemos dizer, inclusive, né, que na Idade Média, que até o século XIX, as crianças trabalhavam, certo? Tá? Isso não deixa de ser um argumento histórico também, ok? Vamos adiante. Introdução com uso de caso específico. Eu gosto de chamar isso aqui
introdução com fato, exemplo, né? Um caso específico, um fato, um caso específico que esteja relacionado direta ou indiretamente ao tema, certo? Baseia-se na fundamentação histórica, mas utiliza uma situação referencial que torna mais concreto o que é dito. Auxilia na visualização da questão central. Então, por exemplo, se o tema fosse a solidariedade humana no dia de hoje, né, vocês teriam aquele modelo de introdução ali, ó, Paris, 13 de novembro de 2015. Uma série de atentados choca mais uma vez o mundo. Em meio a tanta desesperança, o número de ações de apoio chama a atenção de todos. Rapidamente, por todos os cantos, vêm-se iniciativas solidárias. Nem tudo está perdido. Apesar de o individualismo e o egoísmo serem, de maneira constante, atribuídos à essência do homem moderno, é possível ver que, ao menos nas tragédias de grandes proporções, as pessoas ainda são capazes de auxílio mútuo, ok? Então, vocês vejam aqui, ó, que ele realmente ele usou, certo? Um fato específico, que foram os atentados em Paris, certo? Tá? Para falar, para introduzir o assunto, a questão da solidariedade. Tá? Por exemplo, aqui, ó, no caso do trabalho infantil, eu poderia dizer assim, né? Eu poderia fazer criar uma situação, né? Todos os dias ele acorda, mas em vez de ir para a escola, não é? Acompanha os pais até a pequena lavoura que há perto da sua casa e trabalha o dia inteiro na plantação de milho, sei lá. Fatos como esse comprovam, não é, um problema recorrente no Brasil, que é a questão do trabalho infantil. Ponto, né? Ó, usei um fato exemplo para apresentar o tema, para apresentar o assunto, ok? Certo? Vamos mais uma aqui e depois vamos encaminhar a proposta da semana, tá bem? Certo? Depois nós temos aqui também o seguinte, ó, introdução com dados estatísticos. Com dados estatísticos, certo? Essa introdução com dados estatísticos, ela é muito interessante. Não tirem esses dados estatísticos da proposta. Não usem esses dados estatísticos da proposta. Certo? Tentem realmente colocar um dado estatístico real ou aproximado. Às vezes eu, por exemplo, não me lembro exatamente se é 70%, 78%, em torno de 70%, né? Mais de um terço da população faz assim, né? Coloca um dado assim, sempre nomeando a fonte, certo? Se não sabe a fonte, né? Dá uma inventada lá que o corretor pode ter certeza que ele não vai atrás disso aí. Certo? Ele não vai conferir isso aí. Só não inventa uma fonte e um dado muito absurdos, né? Se bem empregado, um dado de uma pesquisa pode contextualizar e reforçar a importância do tema da redação. Cabe refletir sobre a relevância da informação no uso do texto para evitar o risco de que ela se torne distoante da argumentação a ser desenvolvida ou muito técnica. Tá? Tema, inveja, pecado capital ou estigma social? Ó, dados estatísticos revelados pela agência Toledo e Associados, ó, está citando a fonte do dado, revelam que um dos 7 pecados capitais, a inveja, é o mais conhecido pelos brasileiros, tá? Sendo também aquele que mais pessoas reconhecem praticar. Sem dúvida, a situação de desigualdade no Brasil, um país de grandes contrastes sociais, certo? Deve ser apontada como um dos aspectos causadores de tal sentimento em seu povo. Ó, ele só está colocando o primeiro argumento, citando o primeiro argumento que ele vai desenvolver depois. Ao mesmo tempo, questões mais subjetivas não podem ser descartadas. Em meio a dúvidas sobre quem seria o verdadeiro algoz, cabe perguntar: o que representa sentir inveja para o ser humano? Bom, aí ele usou uma estratégia muito legal também, não é, pessoal? Que é terminar a introdução com uma pergunta. Ele colocou o dado, ele citou um argumento base ali e ele terminou a introdução com uma pergunta, certo? E aí, o que ele vai fazer? No desenvolvimento 1, ele vai responder a essa pergunta aí. Bom, deixa eu ver aqui a Tainá me mandando aqui, Sor, essa introdução não fica muito quebrada com essas frases curtas, certo?
Tainá, qual é a introdução a qual tu está te referindo, querida? Vamos ver aqui. Ah, tá. Tu está te referindo àquela introdução que diz a introdução em flashes, né? Pode fazer com períodos curtos, viu, Tainá? Pode fazer sim, certo? Porque como ele está dizendo ali, ó, ele está dizendo que é uma introdução em flashes, entende? Então eu posso, quando é uma narrativa, eu posso colocar frases curtinhas assim, certo? Oi. Era aquela que falava de Paris, 13 de novembro. Essa aí, ó. Essa é aquela ali, ó. Para aí, deixa eu achar aqui. Ali, introdução com um caso específico, né? Pode sim, Tainá, quando tu tá quando tu não faz períodos curtinhos, quando tu tá argumentando. Agora, quando tu estás narrando, tu pode fazer períodos curtinhos, viu? Tá? Depois ele vai mostrar uma outra ali, que é uma introdução em flashes, né? Que é a mesma coisa, ó. Paris, 13 de novembro de 2015, uma série de atentados choca mais uma vez o mundo. Tu pode ver que ele está usando esses períodos curtinhos aqui, certo? Enquanto ele está narrando o fato, certo? Tá? Depois ali, ó, tá? Lá no último período, que ele já vai citar o argumento dele ali, ó, tu vê que o período é maior, o período tem 3 linhas ali, tá? Então pode fazer sim períodos curtinhos quando tu tá colocando uma pequena narrativa para introduzir o assunto, ok? Deu? Certo? Bom, gente, vamos... na aula que vem a gente continua, né? Nós continuamos os nossos tipos de introdução. Amanhã nós vamos terminar de resolver aquela prova da URGS de 2018 seguindo o nosso livro, certo? E a proposta de redação eu vou colocar para vocês no grupo daqui a pouco, tá? Eu vou postar no grupo de vocês daqui a pouco a proposta de redação, que é uma proposta fora do livro, tá? Bom, eu vou colocar ali para vocês 2 propostas para vocês escolherem uma delas para escrever a redação da semana, ok? Então, nós vamos fazer uma redação estilo URGS, certo? Certo? Porque os temas vão ser meio subjetivos. A primeira proposta de redação, ela vai falar sobre a intimidade das amizades ou das relações, nem vou botar amizades, vamos botar relações virtuais. Virtuais. A intimidade das relações virtuais, ok? Certo? Essas relações que a gente tem só pela internet, elas podem ser consideradas íntimas? Vejam bem, nós não vamos falar aqui se a internet é boa, se é ruim, criticar a internet, porque a internet ela é maravilhosa, né? Graças à internet é porque nós estamos conseguindo ter essa aula agora, né? Agora, essa proposta é baseada num texto da Marta Medeiros, é uma proposta que eu elaborei, certo? Ela é baseada num texto da Marta Medeiros que ela questiona, de forma até irônica, justamente isso. Aquelas pessoas que vivem mandando mensagem com ela, com as quais ela fala pela internet há mais de um ano, mas nunca viu, nunca tocou, nunca cheirou, nunca abraçou, nunca beijou, elas podem ser consideradas, né, de fato, amigas? É diferente, né, de vocês aí que têm os amigos de vocês e que mantêm essa relação com eles pela internet, mas que conhecem esses amigos pessoalmente, né? Essa proposta ela vai perguntar, ela quer que vocês falem justamente sobre isso. Se essas relações exclusivamente estabelecidas pela internet, se elas podem ser consideradas íntimas, relações de verdade ou não, tá? E uma outra redação, uma outra proposta, eu vou colocar 2 para vocês escolherem aí, né? É para vocês falarem sobre o machismo, sabe? Sobre o machismo, certo? Machismo barra feminismo, certo? É um texto muito polêmico, não é? Que um professor da Unicinos publicou há uns anos, que se chama Os Maridos que Queremos para as Nossas Filhas, né? Não sei se eu quero marido para minha filha, né? Não sei se nós pais hoje queremos maridos para nossas filhas, mas enfim, né? E ele faz um texto, não é? Na opinião de muitos leitores, um texto de cunho bastante machista, assim, tanto que houve uma enxurrada de
de e-mails, não é? Na época, contra o texto dele, de pessoas se posicionando contrárias ao texto dele, certo? E aí é para vocês darem opinião a respeito desse texto também. Então, vocês vejam que são duas propostas de estilo URGS, né? Porque as propostas de estilo URGS, atualmente, elas estão vindo assim, né? Elas colocam um texto, né? Uma crônica, sei lá, um texto, esse ano foi assim, sobre a música, né? E aí o autor, e aí eles pedem que o aluno se posicione sobre aquele texto, né? E aí vocês podem até citar, né? Sabe? Dizendo que concordam ou discordam, né? Ou que, não uso eu, né? Mas dizendo que a colunista Marta Medeiros tem razão ao afirmar em seu texto tal e tal coisa, certo? Tá? Pode fazer uma referência ao autor do texto sobre o qual vocês estão se posicionando, ok? Eu só vou postar as propostas aí no grupo de vocês, tá? Certo? Lá no grupo do Face, né? Tem grupo ali no Face. Vou postar as duas propostas, os dois arquivos, para vocês começarem a escrever essa redação. Ok, gente? 11h10, acho que o outro professor já está esperando, é o professor Paulo Vargas, não é? Deve estar esperando por vocês aí para entrar. Tá? Vamos encerrando por aqui, então. Nem vou me despedir muito de vocês, porque amanhã a gente se vê de novo. É isso? Tá, gente? Um abraço para vocês, certo? Muita saudade aí. Saudade daquela visão de vocês jogando carta ali, ali fora, né? Mas se Deus quiser, daqui a pouco a gente, não é, tá de volta, tá? Um abração para vocês, até amanhã.